Bom dia para você que está em casa. Nós estamos iniciando mais uma vez o programa Elucidações Espíritas, aqui pela TV Cidadania, Canal 7. Nosso entrevistado de hoje é Daniel Gervásio Bernardes, presidente do Centro Espírita União e Amor, na Rua Timbiras, 968, no bairro Saraiva. E o tema também, um tema muito importante para nós hoje, conversar com o Daniel, que é a percepção do mundo espiritual. Bom dia, Daniel, seja bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia, amigos. É com grande alegria estar aqui com vocês todos para falar sobre um tema tão interessante e fácil de ser entendido, desde que nós nos coloquemos para reflexões. Daniel, a maioria das pessoas não compreende, não consegue entender a vida espiritual. Ao deixar esse corpo físico, após a morte, como é que é a vida após a morte, Daniel? Bom, é uma pergunta interessante para que a gente entenda o processo. Se nós considerarmos o mundo espiritual também físico, o mundo físico, nós temos algumas dificuldades de início para entender, mas é por aí a solução. Às vezes a gente pensa que quando desencarnamos, vamos para um nada, vamos para algum lugar onde é imaginário, onde o pensamento voa, né? Mas a gente sabe que é um mundo real. Nós não podemos ir para um nada, nós vamos para algum lugar, para um lugar existente. A dificuldade que nós temos de entender é por questões sensoriais. O que significa isso? Nós temos 5 sentidos. Nós conseguimos perceber o nosso mundo pelos nossos sentidos que temos, são acanhados. Nós não temos esse sentido tão ampliados. A nossa visão é uma visão acanhada. Nós não conseguimos perceber do lado de lá da parede, nós não conseguimos ver o que tem nas estrelas. Então vamos dizer que nós somos mais ou menos cegos, né, nas condições que nós carregamos. Então ver matérias em estágios diferenciados é a questão. Os sensores nossos são adaptados, são coerentes para o mundo em que vivemos, para a organização física planetária que nós estamos. O mundo espiritual, ele é visto por médiums, porque possui o médium uma espécie de sensor. Vamos dizer que a mediunidade é um sentido a mais que o ser humano tem. Então, quando o médium percebe o mundo espírita, ele percebe a realização do mundo espiritual física. Ele vê os personagens, ele vê a própria natureza, a organização física espacial. Ele percebe tudo isso com uma certa condição que na maioria das pessoas não existe. Esse sensor que nos falta. 5 sentidos é muito pouco para a gente perceber. Qual que é o principal sentido que nós temos? Poderíamos dizer, é o tato, a visão. Mas não é a visão, é o tato. Porque o tato é no todo do corpo. Nós percebemos o nosso mundo físico pelo nosso tato, primariamente. Todas as impressões físicas do nosso lugar onde nós habitamos, o calor, o vento, nós percebemos primeiramente pelo nosso próprio corpo que nós estamos imersos no mundo físico. Então, registramos perfeitamente o mundo que estamos por esse sensor mais importante. Já visto que nós começamos a nossa evolução lá no princípio, primeiro pelo tato. Lá no livro A Caminho da Luz, nós temos o registro na escala da evolução, que nós começamos a desenvolver os nossos sentidos pelo tato.
a visão, isso é uma questão de ligação com o nosso principal sentido, que é o tato. Mas o mundo espiritual ele pode ser percebido, sim, quando estivermos desencarnados, com muita propriedade, porque teremos as nossas sensações ampliadas, nossas percepções ampliadas. Daniel, quer dizer que se o indivíduo sofreu um impacto, se sofreu um ataque de terrorista, uma bomba explodiu ali naquele local, muita gente e a morte, eles vão perceber que aquilo ocorreu no plano espiritual? Como é que eles vão chegar lá? Todo machucado? Esse avião agora que está na mídia, que 150 pessoas partiram para o plano espiritual, eles vão acordar de lá, acordou, estou morto. Não estou morto, estou vivo. Como é que é a chegada no plano espiritual? Qual a sensação? Esse desligamento nesse momento agora, ele é traumático, ele é saudável? Como é que é feito? Todos nós temos uma condição evolutiva. Primeiramente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E nós seremos felizes ou infelizes de acordo com o que nós pensamos. Primeiro que nós nos exteriorizamos. Todos nós nos exteriorizamos. O que sou, pela minha forma de expressão, a forma de ser do corpo físico, a forma de comportar, tudo é minha exteriorização. No mundo espiritual também, nós nos exteriorizamos da mesma forma. Nós estamos exteriorizando a nossa existência naquilo que está aparente, nos planos que nós vamos habitar. Por enquanto, os reflexos são totalmente físicos, mais densos quando estamos na Terra. Quando estamos desencarnados, menos densos, mas não significa que não são totalmente materiais. Há lugares no plano espiritual que são mais densos do que na própria Terra, no próprio lugar que chamamos planeta material físico denso. Mas há lugares que são considerados mais infernais, vamos dizer assim, mais trevosos, mais pesados do que propriamente o lugar onde você está. Então, alguém que desencarna, que realmente tem as suas condições menos elevadas, vai sentir todo realmente estrangulado, machucado, detonado, né, com aquelas explosões. Se ele tiver um preparo espiritual, aquilo não afetará, porque a mente dele está segurando a barra, né, está segurando as suas condições espirituais. Daniel, nós vamos sim pela uma lógica, pela uma razão. O indivíduo acamado, adoentado, ele já está ali preparado para partir para o plano espiritual. Mas não está numa festa, acontece uma coisa lá fora que não estava programado, não? Então assim, você está numa viagem, uma batida de um carro rebentou todo. Há uma diferença de um para o outro, né? Aquele outro já da camada, adoentado, o pessoal rezando, esperando o dia. Eu acredito que para ele esse está mais... A chegada dele já foi uma chegada preparatória, já teve um preparo antes, ou não é assim? É que ele vai de uma hora para outra, assim, no relâmpago, vai assim, numa explosão. Nós devemos nos preparar todos os dias para a desencarnação, né? Esse é o nosso erro, não preparar, não olhar a referência do mundo espiritual, porque nós trocamos de referência, Mauro. Então, a referência que a gente tem é referência da Terra, física. A nossa referência real é a referência do mundo espiritual. Então, o primário é mundo espiritual. Mas nós consideramos que a vida nossa verdadeira é a vida física. E aí é que nós sofremos mais. Porque se nós tivermos olhar para o futuro, para a vida futura, para as esperanças futuras, nós teremos muito mais resultados positivos. Então não importa se eu estou doente, enfermiço, se eu estou alegre, feliz ou viajando, né? Esse momento de viagem pode ser infeliz ou infeliz, dependendo do meu pensamento, da minha condição espiritual. Então não é o fato em si
que vai realmente distinguir a condição espiritual do espírito de lá. E sim, a condição espiritual vibratória dos pensamentos. Tá, mas um indivíduo que sofreu uma batida, um desastre aí, tem uma equipe lá para ajudá-lo a desligar do corpo físico lá naquela hora, vem, que nem nós fazemos aqui, pegando o indivíduo, o enfermeiro chega, leva para um hospital. Como é que é a tramitação para chegar no plano espiritual? Não tem ninguém esperando, não tem um companheiro. Nós temos uma ideia errada de plano espiritual e mundo físico. A gente pensa que o mundo espiritual não é uma continuidade do mundo físico, né? E é uma continuidade. Nós não temos um mundo espiritual totalmente isolado do mundo físico. É uma continuidade. Todas as nossas organizações da vida, da natureza, se estendem à vida espiritual. E muito pelo contrário, de lá é que se estendem para a vida física, que é o lado mais denso, de lá menos denso. Então o socorro que a espiritualidade, por esses caminhos, por esses trajetos, eles nos chegam. Nós não estamos distante das ações dos espíritos. Às vezes a gente acha assim, é uma coisa tão isolada, tão dividida, tão separada. Não, são interativas. O mundo físico é interativo com o mundo físico. Então, a assistência dos espíritos para aqueles que desencarnam é plena. São macas mesmo, tem hospitais, tem lugares. Igual tem na Terra, é igual você mudar de estado, mudar de país, fazer uma viagem. A história é mais ou menos a mesma coisa. É mudar de lugar, é mudar de localização. De estado, né? Tá bom. Agora eu quero convidar as pessoas que estão em casa para ser um voluntário da Clínica Jesus Nazaré. A Clínica Jesus Nazaré é uma entidade que cuida de pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você que nos acompanha, nós gostaríamos que você fosse um dos nossos voluntários. Você pode marcar uma visita e levar suas doações. Você pode fazer essa visita confirmando pelo telefone 3235-3129, 3234-8712 e também via e-mail cjn.mg@terra.com.br. Nós precisamos de você, estamos te aguardando. Meu nome é Valério, eu sou presidente da Casa Espírita Jardim da Prece. Todo segundo domingo do mês nós somos voluntários aqui na Clínica Jesus de Nazaré. Desenvolvemos várias atividades. A gente auxilia na questão do corte de cabelo, fazer barba, no café da manhã, no almoço e ainda conversando com os vovozinhos, tentando fazer uma manhã diferente. A nossa casa fica na rua Albertino Rodrigues, 193. Você também está convidado para ser voluntário, para auxiliar nessa questão. Venha nos auxiliar. Voltando então a falar com Daniel Gervásio Bernardes, do Centro Espírita União e Amor. O Daniel, que é presidente dessa casa espírita, situada na rua Timbiras 968, no bairro Saraiva. Daniel, nós estamos falando aqui sobre a percepção do mundo espiritual. Quer dizer que aquele desencarne, aquela coisa horrível de ir para o cemitério, né? E jogar o corpo lá debaixo de uma terra, que coisa horrível. Como é que é a sensação? Um pavor. O espírito ainda está ali, hoje ele não está ali mais, ele suporta aquele peso em cima dele, aquela caloria. Como é que é a sensação? Porque aquilo não tem uma coisa pior do planeta, é aqueles momentos ali que joga a terra em cima do indivíduo ali e todo mundo vai se retirando, o indivíduo fica sós lá, o cemitério está cheio de espíritos encarnados ou não tem espírito desencarnado ali. Qual que é a sensação que eles têm? Ou não estão ali presentes naquele momento? Não, o local é bem frequentado, né? Bem frequentado. Onde há as necrópolis, né? Já os sepultamentos, vai depender também do estado de cada um na desencarnação. Quando você tem uma compreensão espiritual e vai para o mundo espiritual com uma certa consciência, influi o espiritismo em nossas vidas, de lá influi bastante. O conhecimento espírita nos ajuda bastante, mas os atos nossos é que influenciam mais.
o que nós fazemos. Se você falar assim, o suicida, ele tem diferenças? Tem diferenças. Há companheiros que se suicidam que são até menos culpados do que aqueles que vão a vida mais normais, né? São aquelas vidas voltadas aos vícios, às dificuldades, né? Às vezes um suicida ele foi por uma obsessão, ou foi por um desespero, né? Isso é tudo levado em conta. Então a intenção é tudo. Quando nós desencarnamos por um processo rebelde, né? Um processo de ira, é muito difícil, deve ser muito complicado um desencarnado, um morto, vamos dizer assim, rebelde, né? Um morto que vá para o mundo espiritual, nervoso, por exemplo. Então, não gostaria de ser, eu não queria ser um morto nervoso, tem que ser calmo, tranquilo, né? Chegar de lá. Mas é aquela terra jogando em cima, o espírito ainda está ali? Não, às vezes é o caso, vai depender muito da desencarnação. Se é um suicida por intenção, ele quis realmente se exterminar, ele programou toda aquela história, né? Então pode até sentir realmente. Há casos também das desencarnações e não desencarnaram, alguns espíritos, né, que respondem na escala da evolução deles, respondem por um problema anterior e que sufocaram na existência passada alguém, e nesta vida ele está tendo a oportunidade de ser sufocado. Então a ação e reação vem nos buscar, a causa e efeito está presente em nossas vidas para responder aos nossos atos. Bom, a gente tem uma ideia que o plano espiritual, assim, aquilo que fez o bem, vai ficar num cara assim, maravilhoso, né? Cheio de cantos, cheio de lazer. Existe no plano espiritual essa mordomia para as pessoas que trabalham no bem, ajudam o próximo, fala, você já comprou um lugar no céu? Existe essa separação? Existe lugares de bem recomendado no plano espiritual, e a gente vai ver os nossos familiares lá, vamos encontrar, como é que é isso? Nós vamos encontrar sim, familiares, amigos, nós formamos grupos igualmente aqui. Na vida espiritual nós compartilhamos pensamentos, compartilhamos ideias. É lógico que no mundo espiritual é lugar de trabalho também, não é lugar de passear. Como a Terra também não é lugar para a gente passear. A gente vem para o planeta Terra para fazer o serviço. Então, que não vai ficar lá na sombra, água fresca, não vai ter. Nós vamos ter sempre momentos felizes, né? Como temos aqui. Só que a felicidade de lá tem outras expressões, né? Até na música, por exemplo, é muito mais evoluída do que é a nossa, né? Planetas mais evoluídos que nós podemos citar tem filosofias imensas na música, né? Canções belíssimas, muito acima do que o nosso rock, né? Não estou condenando o rock, mas as nossas músicas que às vezes não somam muito, né? Me diz uma coisa, qual um livro você poderia indicar para falar a vida após a morte? Você lembra assim, de um? Olha, Leon Denis, né? Que depois da morte vai retratar para nós muito bem a vida espiritual, e o Céu e o Inferno, né? Que hoje, esse ano, está completando 150 anos do Céu e Inferno, do lançamento, que vai mostrar exatamente tudo isso que nós estamos falando, né? Depois da morte, como que é a vida espiritual, como que se processa o lado de lá, as influências que nós deixamos no mundo físico em nossas vidas no mundo de lá. Então, eu acho assim, pelo ano que nós temos aí, leia o Céu e o Inferno, que é de grande valor. Complementa a obra básica, né? Está dentro da obra básica, né? Como é que fica? E a alimentação? Como é que nós vamos, já que lá tem tudo quase igual aqui, o espírito precisa de comer, beber, há necessidade de estar tendo a mesma alimentação aqui, ou lá é tudo fluido? Como é que é isso? Nós enganamos às vezes da
da composição do mundo espiritual. Achamos que lá tudo é muito volátil, né? E é muito etéreo só. Nas nossas impressões aqui realmente é volátil, etéreo, porque nós não temos a percepção. Mas de lá é tudo, é duro, é material, é denso da mesma forma. Os espíritos utilizam da mesma forma os ambientes, os lugares, os objetos, da mesma forma. São compactos. Eu não preciso pegar ônibus, pegar um carro, vai direto. Tem transporte, sim. Aqueles espíritos que não conseguem se deslocar. Atrasados, né? seria. Não só, até por uma necessidade. Até os mais educados, que podem até volitar, eles têm a condição de ser da mesma forma que os outros. Eu queria passar por uma parede, assim, desencarnando, não vou passar por uma parede, vou ter que abrir a porta. Aqui na nossa parede da Terra, ou de lá? Não tem de lá é atravessar. compacto do mesmo jeito, ele vai ter que abrir a porta, vai ter que sentir da mesma forma, também vai depender da condição. Mas se viver a família, vai ter que abrir a porta mesmo, pode entrar na parede, pelo teto, ou tem que abrir a porta para chegar na família, na Terra, como aconteceu com André Luiz, né? Isso não é limite, isso não é empecilho. Eles podem transpor sem problema nenhum, que não está na mesma organização. Então, todo o mundo espiritual, ele tem a sua eternidade, né? Então, é uma matéria menos densa, aqui já é mais denso. Então, quando nós temos a transposição do mundo espiritual aqui no plano físico, isso não é limite, mas para os inferiores ele tem que abrir porta, ele tem que passar por trâmites normais como o ser humano. Meu nome é Valério, eu sou presidente da Casa Espírita Jardim da Prece. Todo segundo domingo do mês nós somos voluntários aqui na Clínica Jesus de Nazaré. Desenvolvemos várias atividades. A gente auxilia na questão do corte de cabelo, fazer barba, no café da manhã, no almoço e ainda conversando com os vovozinhos, tentando fazer uma manhã diferente. A nossa casa fica na rua Albertino Rodrigues, 193. Você também está convidado para ser voluntário, para auxiliar nessa questão. Venha nos auxiliar. Bom, nós estamos entrevistando no dia de hoje Daniel Gervásio Bernardes, do Centro Espírita União e Amor, no bairro Saraiva. O tema, a percepção do mundo espiritual. Muita gente passou para nós aquela ideia de que morrer é horrível, né? Então a gente tem um temor da morte, que é como se uma foice, aquela coisa para buscar a gente, morre, tem um medo danado. Não precisa ter medo da morte, não há necessidade. A morte não existe, é isso seria? A morte não existe, existe a vida, né? De lá também a vida, não tem a morte. Não tem. Então nós temos uma continuidade, apenas uma continuidade e a volta à nossa origem. Lá é o mundo verdadeiro, é o mundo primário. Nós estamos retornando para a mesma... Então ninguém precisa ter medo. O medo ele faz parte da vida do inseguro, né? Quando nós temos conhecimento, ele vai desaparecendo. Pode entrar no avião tranquilo, dar um mergulho. Sim, nós devemos viver tranquilamente a vida. E senão nós vamos nos endoidecer, né? Vamos à loucura, porque a vida ela tem as suas histórias para viver. Nós temos os nossos compromissos morais de vidas anteriores, a família, por exemplo, e nos encontramos de novo com aqueles resgates do passado, né? Então nós não podemos ter medo dessa situação, nós devemos enfrentar nós mesmos que então, no plano espiritual você vai ser o Daniel de novo, ou vai ter outra imagem, qual que seria? Como nós falamos, nós nos exteriorizamos, o nosso corpo de lá vai ser o espelho desse que tem eu o que na mais última marcou existência. Em outros vidas? O que mais me marcou agora, por enquanto, é a última encarnação. Quer dizer, ele pode se apresentar mais jovialidade, com jovialidade, ele pode aparecer ancião,
se assim o quiser, de repente vai Ele ser que faz, necessário. ele Ele pode colocar-se nessa posição, mas dependendo da condição espiritual também, né? Os inferiores, eles vão se sentir sempre da mesma forma, em dificuldade de mudar para algo melhor. Pode até se apresentar com características mais inferiores, adotando formas animalescas, formas horrendas, né? Crianças, por exemplo, na mediunidade, muitas vezes estão vendo o quê? Espíritos, são médiuns, videntes, estão percebendo a presença de companheiros que às vezes amedrontam, colocam-se em posições mais inferiores para assustar mesmo. Por isso que o passe, por isso que o tratamento, o aconselhamento é muito importante para essa hora, para a criança se restabelecer, ela não temer, né? Ela se sentir segura ao lado dos pais, ao lado dos amigos. Daniel, isso nós soube que vamos encontrar os amigos, os parentes, encontra lá também os inimigos? Esses nos perseguem Vai encontrar na lá? vida e fora dela, Vai né? encontrar lá. Na encarnação e depois da desencarnação. Muitos nos perseguem 3, 4 existências. Então, por isso que desencarnar, a gente tem que reconciliar antes com os nossos inimigos, e não procurar fazer inimigos. O interessante é que inimigo é o amigo descontente, né? Aquele que geralmente nós ofendemos e tornou-se chamado inimigo, aquele que não gosta mais da gente, porque ele perde tanto tempo correndo atrás da gente que tem que ser um amigo para fazer isso. O inimigo largaria, falou, não, largar esse sujeito para lá, né? De fato, se existisse por excelência um inimigo, mas o inimigo é o amigo descontente, é aquele que ficou insatisfeito com as nossas ações, com o que nós falamos, com o que nós fazemos. Então quem prejudicou muita gente vai chegar lá e vai começar a correr, porque o povo vem atrás e... Se a gente prejudicou, realmente a gente sofre as consequências, né? Principalmente se nós não tivermos o perdão. As pessoas não esquecem. A gente lembra sempre daquele que nos fez o bem, mas lembramos também sempre daquele que nos fez o mal. Não perdoar é lembrar sempre do passado, é viver o passado. Os inimigos, nós estamos vivendo sempre o passado. Eles sempre voltam ao passado. Eles estão lembrando. Toda vez que eu lembro que você me fez um mal, eu estou voltando ao passado. E eu sofro por isso, né? E não fico de bem com você. Começo a cobrar de você algo de valor, algo de mudança, né? Mas do momento que você começa a mudar, eu começo a mudar, a evolução, por isso que vem reencarnado em família, dizem, né? Os inimigos. É uma técnica, é uma didática que tem na família, é uma didática espiritual para que reconciliem, né? A reencarnação possibilita para adquirir amor. Exatamente. Muito bem. Nós queremos agradecer, né, você por ter aceitado esse convite e que você dá um abraço dos seus dirigentes lá, o grupo do dirigente, os frequentadores, leva um abraço aqui do programa de Meditações Espíritas. Em outro momento você retornará, se Deus quiser, com outro tema para nós. Nós te agradecemos muito e que você possa estar em outras vezes aqui junto com a gente. Sou eu quem agradeço, né? Muito bem. E você que está em casa, quero te lembrar que todos os domingos às 11 horas aqui pela TV Cidadania, o nosso programa Elucidações Espíritas, entrevistamos sempre dirigentes de casas espíritas, oradores e escritores espíritas. Domingo que vem nós retornaremos, se Deus quiser, né, com outro tema, com outro expositor. Fique com Deus e até domingo. Um forte abraço.